do ProSocial em si, celebrando a vida dessas mulheres maravilhosas e incríveis, eu tive 2 reuniões importantes semana passada, que eu acho que são fundamentais, e que foram super bacanas em relação ao ProSocial, a gente está começando a compor agora alguns outros pensamentos. Então eu tive a reunião com eu e Marcela, a gente falou com o David, com o Wilson, um senhor super, daí a Cacá falou assim, nossos Wilsons, eu acho que são, Cacá. Um senhor super demais, que hoje ele é atual presidente do ProSocial World, ProSocial World. Eles estão estruturando e estão fazendo toda uma profissionalização, também mais laranja, Angélica, na cultura dos níveis de consciência, tá, Cacá? É um pouco mais estruturado, mais, né, trabalhando um pouco a comunicação com esses líderes um pouco mais egóicos, né, autoritários, um sentido maior, mas não com esse sentido nem com esse significado, mas com a intenção de trazer uma comunicação mais assertiva para aqueles que precisam estar um pouco melhor contextualizados, tá? Então, a fala com ele foi muito ligada a uma possibilidade que ele está conversando com uma empresa, que depois eu vou passar para vocês, é incrível, que hoje a maior parte dos fundos que eles têm, eles subsidiam projetos ligados muito ao florescimento humano nos Estados Unidos. Quando eu olhei assim a organização, eu falei, nossa, eu preciso conhecer as pessoas que geram esse fundo, porque é inacreditável o objetivo, é muito alinhado. É claro que, como qualquer fundo desse tipo de negócio, eles têm muito conexão com a educação. Então, uma dica que ficou para a gente é começar a pensar em projetos em educação, tá, Cacá? Mas mesmo assim, a gente colocou uns outros que eu vou colocar aqui para vocês. Um desses projetos que já é subsidiado por esse fundo, não através do ProSocial, mas através de uma iniciativa de educação fundamental, é com um professor aqui da Federal do Paraná, uma coisa super surreal. É o único projeto que hoje é subsidiado diretamente para essa instituição, então a gente quer ver se consegue conectar e ver como que a gente consegue somar. E ele é um cara super otimista, né, de apoiar, mas como qualquer estrutura colaborativa é tudo um pouco caótico. Então eu vi que muito do que ele falou comigo na sexta não é muito que o Paul e o Robert estavam cientes na terça. Então eu vou colocar para vocês assim. Terça-feira, daí a gente teve uma reunião, então, sexta passada, super inspiradora com o Wilson, a gente levou muito do que a gente está fazendo, que eu vou colocar aqui para vocês também compartilhar, de uma forma um pouquinho mais estruturada. Não tem ainda resultado do fundo, mas a gente está ele está bem otimista. O que vai vir, o que não vai vir, a gente não sabe, então a gente continua considerando todo o projeto focado no que a gente estava fazendo, da forma que a gente está fazendo para tocar e fazer o negócio acontecer. Mas uma coisa que eu achei super legal da fala com ele sim, a gente está alinhado com um grupo de pessoas que estão querendo fazer um impacto mundial e fazer uma transformação e com muita consciência no efeito do que você pode gerar através do seu trabalho. Então, a intenção realmente ela está ligada a um propósito maior. Isso, para mim, é só mais celebrativo, né? Que a gente realmente está se aproximando daqueles que precisam estar próximos. Na terça-feira, da reunião com o Paul e com o Robert mudou, ele está com um desafio um pouquinho mais cabeludo dentro da estrutura do governo australiano. O cara foi apenas contratado, agora ele está trabalhando no Ministério Federal de Saúde, e ele está responsável em implantar um processo todo de gestão integrada com melhor resultado na questão, como se fosse um SUS, eu acho, australiano. Eles querem melhorar, eles já estão numa outra fase, né? A Austrália, o povo já está fazendo show, já tem festa, eles tiveram uma quantidade absurda, irrisória de contaminação e de mortes, está tudo sob controle, sei lá quanto percentual da população já está vacinado. Então, assim, eles falam, a gente não consegue, a gente ouve o que está acontecendo com vocês no Brasil, Michele, mas assim, a gente está numa situação super privilegiada. E ele foi contratado agora para customizar e fazer com que ainda melhore a situação do sistema único, não é sistema único, mas sistema integrado de saúde da Austrália. Então, ele está trabalhando no governo federal de saúde, Ministério de Saúde. E o Paul, ele está trabalhando direto como vice-presidente e agora ele não vai ficar tanto em sala de aula, ele vai ficar muito mais relacionado à estruturação de projetos estratégicos e trabalhando mais essa condição de novas customizações, novos conteúdos, novos formatos de cursos de ProSocial no planeta, tá? Então, mais ou menos isso. Aí, o que eu queria mostrar para vocês da conversa, né? Para a gente poder fazer as guidelines. E depois a gente... Se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, pode ser também. Tá tudo certo por enquanto? Então tá. Ai, vamos lá.
Ah, gente, só uma coisa, tá em inglês, tá? Desculpa, mas não deu tempo de fazer nas duas línguas. Eu fiz alguns guidelines do que a gente tem feito de uma forma ampla, mas aí aqui está um pouco mais organizado. Então, como construir a imagem do ProSocial no Brasil, como compartilhar o conhecimento, né, e o conteúdo do que é o ProSocial no Brasil, como legitimar o ProSocial no Brasil, como engajar, né, ProSocial Facilitators Community, né, que é o que eu vou abrir para Cacá daí, para a gente colocar o processo, e how to implement, como que a gente está implementando, e esse foi um auxílio que eu pedi para o Robert, implantar mesmo, a gente conseguir ter o ProSocial como uma forma de caminho a ser utilizado dentro do próprio CollabSoul, tá? Tá tudo bagunçado, mas vamos lá. De janeiro até maio, a gente estava muito trabalhando na questão da tradução do material, coloquei para eles, tá, Andy, a questão da comunicação, da gente ter incluído o ProSocial, ter tido ele agora na versão português no website, e a gente estava com pequenos grupos do grupo da comunidade de Facilitators Training, basicamente implantando, né? Então, se a gente for pensar, eles estavam, a Ju está tentando, fez na Pocante, a Cacá foi fazendo no grupo do Círculo de Hospitalidades, então, os facilitadores da comunidade que fizeram a formação ano passado começaram a aplicar, alguns sim, outros não, mas comuniquei para eles mais ou menos isso. Em abril foi quando a gente agora começou a formalizar que sim, nós vamos ter 2 projetos oficiais, um deles vai ser com a Badu Design, que eu ainda tenho que conversar com a Ariane, tá, Angélica, porque a gente tem que desenhar a estrutura e ver, etc e tal, e o Círculo de Hospitalidade, que é a organização que a Cacá está já aberta, já fez uma vez, e tem uma possibilidade da gente construir a fundamentação toda. O que bate nessas duas condições? A gente quer fazer de forma que tenha a metodologia um pouco mais clara, o como, que é a qualidade do facilitador, ele tem as suas variações, mas que a gente consiga trabalhar conteúdo para aplicação e para resultado. Então, por exemplo, a gente vai fazendo a Badu Design, abre para um conceito, tem o assessment de diagnóstico do próprio ProSocial, define quais são os princípios principais, como trabalhar aquele conteúdo na matriz, pode ter a customização, né, que a gente comentou, pode ter um preparo antes, para depois eles poderem estar mais abertos, mas a gente quer fazer de forma que esses 2 projetos possam ter uma medição de começo, meio e fim, e a gente consiga ter um resultado aplicado com o conteúdo mesmo, trazendo as ferramentas do ProSocial, tanto de pesquisa e diagnóstico, quanto também as ferramentas relacionadas à implantação, a matriz, como que a gente pode trabalhar os princípios, etc e tal, tá? A ideia é que, a partir de maio desse mês, tá, Andy, que a gente tinha comentado maio, junho, a gente começar a formalizar ainda mais, que é o que já está sendo falado, né? A gente só não tem a data fechada certinha, se trabalhar do lançamento de que vai ter, que a gente vai ter esse programa esse ano, que vai ser em setembro, por enquanto está essa data. E o que a gente fechou com eles, que de maio até, sei lá, se vai ser até o Summit, se vai ser a formação, a gente fazer o diálogo em ecossistemas. Por enquanto, a gente tinha definido 3 meses para poder ver como articula. E uma das aberturas que a gente teve é da gente formatar isso junto com a comunidade ProSocial dos Estados Unidos, né? Então, eles também já estão com uma pequena comunidade, como a gente tem dos nossos facilitadores, tem lá. E lá a gente está com facilitadores mais sêniores, que estão há mais tempo envolvidos, seja na organização mundial, que eles fazem parte de coaches e psicólogos comportamentais, que é uma das ciências que embasam o ProSocial na sua essência, como também tem várias pessoas, consultores ou clientes que já fizeram e implantaram em suas organizações, tiveram e geraram cases e que agora fazem parte dessa pequena comunidade. Eles também têm um desafio de fortalecimento da comunidade em si, pelos interesses todos que foram gerados individuais, mas que eles estão agora com um fortalecimento maior de rotina, de encontros, e eles definiram que uma vez por mês eles querem fazer uma entrega, né, um deliverable coletivo. E aí uma das coisas poderia ser essa construção com esse diálogo em ecossistema. Então, isso a gente vai marcar com a Lori, que é aquela pessoa que eu tenho que marcar contigo também, tá, Andy? E com a Paula, para a gente poder formatar e fazer essa construção. E o que ele falou que seria legal? Como vai ser em inglês, a gente tem a questão do nosso desafio para o português, mas a gente ganha a escalabilidade de poder compartilhar esse evento com toda a rede mundial do ProSocial, tá? World. Então, esse é um ponto que fechou com ele. A gente comentou sobre o CollabSoul Summit, porque ele estava sendo parte também na estrutura de poder fazer um link, como eles tiveram ano passado, né, que o Robert veio. Aí, esse ano, a gente falou para eles que a gente está redesenhando. Eles super gostaram.
E daí veio o fortalecimento da conversa com o Robert, né? Falei, Robert, tem muita coisa legal que a gente poderia estar fazendo, sistêmico. Então, se você toparia, se está aberto. Ele falou que super tá, né? Ele está com uma agenda bem maluca, mas ele falou super, Michele, eu não. A oferta que eu fiz para vocês de mentorar vocês como negócio tá de pé. E é uma intenção que a gente tem também de começar a construir, até mesmo para ser um modelo para países em desenvolvimento, né? Então, África não tem esses projetos, muitos países da América Latina ainda estão super restritos. Então, como que poderia estar utilizando parte do nosso aprendizado de como implantar dentro dessas organizações, porque é um pouco mais tropicalizado, né? Digamos assim. Então, tenho interesse também para poder fomentar. Todos eles piamente fomentando isso. Uma coisa que eu conversei com o Paul, que ele estava todo meio assim, aí ele estava conversando tudo, ele falou, Michele, agora a gente tem que ter advogado, tem que fazer acordo, tem que fazer contrato. Não sei fazer isso, mas vocês são o melhor parceiro para poder começar a construir esse tipo de relação, porque a gente não tem esse tipo de relação com ninguém. E eles estão tendo aquilo que, Andy, você já tem de frente para trás, de trás para frente, né? De cores salteadas, cuidados com a imagem da marca, né? Então, assim, agora eles estão tendo que fazer uma mega correção, porque eles começaram a ver logo dentro de apresentações no YouTube e do ProSocial World, com conteúdos e temáticas que não tem nada a ver com a filosofia do ProSocial. E daí, nisso, agora, eles estão tendo que correr atrás do prejuízo e estabelecer. Eu falei, pô, fica tranquilo. E uma pergunta que ele falou assim, Michele, você tem interesse em criar ProSocial Brasil? Eu falei, não é ProSocial Brasil, pô. A gente tem a intenção de criar o ProSocial World no Brasil, né? E daí, quando ele falou assim, não, entendi. Eu falei, pô, a única razão pela qual a gente está tendo que criar uma identidade diferenciada é porque, querendo ou não, a gente tem uma segregação cultural que é a língua. Se o povo brasileiro tivesse como acessar esse conteúdo em português, em inglês, e fossem fluentes, a gente não teria o porquê criar isso. A gente poderia estar simplesmente pegando esse curso e ajudando a compartilhar. Não teria necessidade da gente estruturar algo novo para dar acessibilidade. Ele ficou super aliviado, porque até então as pessoas começaram, depois com essas maluquices todas, começar a falar, não, tem que fechar. Se a pessoa quiser criar ProSocial Japão, que eles estão tendo agora um desafio com a tradução do livro, né? ProSocial não sei o quê, ProSocial, deixa de ser ProSocial. Eu falei, pô, a minha essência o planeta é um só. Se a gente for pensar na mesma conotação, o ProSocial World é um só. Se a gente resolver segregar e fazer o mesma besteira de humanidade que a gente fez na nossa evolução humana, de começar a nos segregarmos por tudo, seja por cultura, seja por língua, seja por questão geográfica, a gente está comportando exatamente por aquilo que a gente já sabe que não funciona. Então, eu quero deixar bem claro, a gente não tem intenção de virar uma instituição separada, a gente tem intenção em impulsar a instituição que existe, dando mais acessibilidade para as pessoas que falam a língua portuguesa. Tá? Então, só para validar e contextualizar com vocês o que está sendo falado, porque disso provavelmente vai vir um pouco mais da estrutura que eu não curto, que é a estrutura azul, né? A estrutura azul e laranja, né, Andy? Com paperwork, com documentação, com os cambal. Tanto é que eu já jogo para o universo agora, quero uma pessoa, quero um advogado que nos ajude a pensar em todas essas questões de uma forma conectada ao propósito, nada de enrijecimento, somente para formalização de acordos. Que a gente Eu tenho essa pessoa para te passar. Você conhece, é o Virgílio. É verdade! Vamos falar com o Virgílio! Ele é louco para trabalhar com vocês. Quando a gente fez a identidade dele, trabalhou com ele. É o único advogado que a gente aceitaria trabalhar, porque ele tem uma filosofia, ele trabalha com constelação. Ai, Então, ótimo. Não, e eu amo um o Virgílio. advogado trabalhando com constelação. Não, e eu amo o Virgílio, assim, sabe? Na época que a gente se conheceu, Essa história com a Cadu do Virgílio é um amigo, porque eu fiz a AFS, não sei se você conhece, American Field Service, é um grupo de intercâmbio mundial. É o único que na época, na minha época e do Virgílio, principalmente, porque ele é um pouquinho mais sábio, né? De vida, tem mais quilometragem do que a gente, mas é um pouquinho só. A gente tem que fazer uma seleção. Ele é o único programa internacional de intercâmbio que tem uma cadeira na ONU, desde do momento que a ONU, a Assembleia Geral, começou a ser constituída depois da Segunda Guerra Mundial. Porque ele surgiu com a troca de conhecimento, a importância dessa confraternização e o auxílio em prol de uma paz mundial, através dos enfermeiros no pós-guerra.
né? Então, disso foi originando, eles viram que a troca que os enfermeiros e as pessoas que foram voluntariamente para acudir, ajudar as tropas no período da Segunda Guerra Mundial, era muito rica e ficou muito fortalecida, e esse intercâmbio cultural de ajuda mútua poderia contribuir com outras visões que hoje a ONU também fortalece, né? De integração dos povos. Então, nisso tudo, o Virgílio acho que foi para a Noruega, se não me engano, ou Dinamarca, ele foi acho que para um país escandinavo, então ele foi meu retunim, é como se fosse veterano. E depois que ele saiu, porque ele tem toda uma questão de advogado, umas questões familiares, né, tudo mais, foi muito legal que quando eu comecei na minha pegada de autoconhecimento, ele foi a pessoa que me falava muito que passava tempos no Mosteiro da Lapa, dos monges beneditinos, eu acho, que são monges que têm o voto do silêncio. É lindo e maravilhoso esse lugar. Você vai lá, eles não falam, é tudo em silêncio, e eles só abrem e tem o compartilhamento da voz durante as missas, onde você tem corais e você tem os cantos gregorianos que são maravilhosos, né? E isso quando ele me comentou que ele passava uns dias quando ele não estava bem, ia para lá, ficava um tempo, depois voltava, ele falou, agora posso falar para você, porque não é toda pessoa que entende isso, né? Mas era uma coisa legal. Mas, Andy, perfeito, vou falar com o Vigílio, sim. Me passa o contato dele pelo WhatsApp, avisa para ele que eu vou entrar em contato, porque eu não sei esse contato que eu tenho, eu falo com ele sempre no Insta e no Face. E agora ele me manda pelo LinkedIn, né? Coisas pelo LinkedIn. Ele me manda. Excelente. Então tá, então tem essa questão toda que a gente vai começar a trabalhar mais burocrático para compreender melhor essa situação toda do que a gente está conversando, de regularizar e também com a responsabilidade de criar uma modelagem piloto para eles poderem ter isso como um exemplo para as próximas parcerias, tá? E claro, a gente ainda está com a data de 2 de setembro para a modelagem do programa aberto. E daí eu vou falar o porquê que eu estou falando aberto, porque a Angélica também não sabe dessa questão que a gente começou a conversar no grupo da pequena comunidade, eu acho, mas aí a gente já vai compartilhando aqui, que daí fica gravado, todo mundo fica sabendo. Dúvidas sobre esse daqui, algum posicionamento, algum ponto? Podemos passar? Então vamos lá. Só colocando desdobrado, que eu coloquei para eles, Andy, então qual é aquela pedaço? Colapsou o website, a gente fez o launch dele, né, em março, coloquei para eles aqui. Quando ele olhou, ele até falou assim, mas esse é nosso site? Eu falei, não, pô, outra que o teu site agora mudou. Então, assim, só para falar para você que essa é a versão em português, mas que ele está igualzinho, né, dentro dos contextos, conceitos, imagem, para a gente poder fazer. O que eu alinhei? A gente vai conectar agora, Andy, com a intenção de como que a gente soma e tece a teia com o ProSocial World. E também ver se as possibilidades daquilo que tem agora, porque o site deles novo está muito bacana. Não sei se a Cacá teve a oportunidade de enxergar e ver. Ele está super legal. Ele está ficando mais estruturado. Você viu aquele vídeo do Wilson? Eu comecei a ver o do Dalai Lama. É esse? Não, o Dalai Lama foi o segundo, mas tem o do Wilson explicando o que é o ProSocial. Então eu vou ter que voltar a esse. Eu não senti diferença do ProSocial, porque eu acho que eu entro quase que sempre, então me pareceu igual, então eu até vou olhar de novo. Esses vídeos a gente pode usar no site? A gente pode estar colocando só aviso para eles, que daí essa reunião que a gente fizer com a Lori, ela ficou, eu não sabia que ela era de marketing, para mim ela era psicóloga, mas eu descobri que ela é de comunicação e marketing, e ela que está fazendo essa parte toda de desenvolvimento, de cuidado com a marca. Eu fico imaginando, gente, ela desde o começo, eu achava que ela era psicóloga, né? Então, tinha uma preocupação de aprendizado. Agora, eu fico imaginando ela de comunicação e marketing vendo desde o começo tudo isso como era feito. Nossa, é surreal. E ela é super agilizada, tipo a gente, assim, tá? E ela é a pessoa também da comunidade nos Estados Unidos. Então, é esse trabalho de comunicação entre os diálogos de ecossistema, comunicação, divulgar, como que vai ser. Ela que faz os newsletters internacionais, né? Que me colocou lá naquele lá. Então, ela é a pessoa que tem uma visão bem bacana para poder fazer a integração. E daí qualquer coisa, Andy, apresentando para vocês, a gente pode criar, se for o caso, um grupo, ou então vocês podem entrar em contato para ir fortalecendo esse link direto, para não ter que ser via Michele, Lori manda, sabe? Aí a gente fica mais fácil. E daí a gente ganha fluidez. Falei para eles do Instagram, eu acho que aqui do Instagram pode ser o que eles tenham visto, que eu falei, a gente criou um Instagram para o Social Brasil, né? Aí que eu expliquei para ele, não, é porque a gente tem um lugar onde hoje a nossa comunidade tem mais fluidez no Instagram, pela questão da idade, geração, e não Facebook. E o grupo do Facebook, do ProSocial, hoje, ele é totalmente em inglês.
é 100%. Mas é uma comunidade que vale muito a pena estar lá. Por quê? Porque lá as pessoas que estão fazendo e estão mais engajadas no mundo, fazendo e aplicando, eles estão colocando todos os conteúdos de aplicação, oportunidades, tudo dentro desse grupo do Facebook. Eu tenho acompanhado, tá? Tem bastante material. Tem, mas tudo em inglês. Que é isso que eu falei para Tudo ele. em inglês. Aí ele falou, não, eu entendi, eu sabia que era isso. Mas aí vem essa coisa de advogado. Eu falei, daí você manda mensagem, pergunta, né? Transparência. Eu acho que a gente tem que levar os source skills para eles. Eu acho que é uma oferta, viu, que a gente poderia fazer, Andy, porque o source skills falta no ProSocial. Unir os source skills com o ProSocial ajuda muito fazer o processo rodar. Então, de repente, o próximo... Quando que vai ter de novo? Eu queria participar, eu queria muito participar. Batia muito com as minhas agendas. Vai acontecer de novo para o final de maio, a partir de julho é para ter uma nova turma. A gente está fazendo, vai começar a divulgar, inclusive você vai estar em uma das lives que está perto. É sobre isso? Tá? Tá. Então, não é sobre Source Skills, mas está dentro da proposta de campanha. Então, daqui a pouco vai ter uma data. Sim. Ele falou que ia fazer, eu falei sim, né? Eu sei que a Cata é boa, né? Tu diz sim, depois pergunta para que é. Não, já tá até pronta, bem, já tem tua foto. É confiança. E você viu, tá maravilhoso. Ô, Angélica, eu falei, eu quero fazer live só botando uma foto ficar bonita daquele jeito. Até o professor Wilson tá maravilhoso no negócio. Nossa, falei, gente do céu. Até o Wilson que é feio ficou bonito. Aí quase gravando. Tá tudo gravado, Cacá. Wilson, você é lindo. Isso tá tudo em casa, isso não vai ser aberto na rede para ele acessar. Handsome. É tipo ir no banheiro de porta aberta. Não, mas você sabe, né, que a gente convidou, Cacá, o Wilson, o professor Wilson mesmo, do DF, para fazer parte de uma das lives. Jura? Juro. Fofo. E ele, na verdade, é uma pessoa que eu acho que existe a possibilidade da gente costurar alguma coisa depois para o próprio Collab Soul Summit. Depois a gente conversa. A gente sabe mais, o Cacá sabe menos, né, da pegada, porque ano passado a Cacá apareceu como host num dia, mas assim... Gente, foi aquilo. Vamos lá. Tipo, ao vivo, eu falei, gente, será que é para ir? Foi, mas acho que foi, mas tá. Foi, vamos lá. Então, o que a gente colocou como próximos passos? Além dessa questão da conexão, da gente tecer entre as duas conexões internacionais e nacionais, do site, etc e tal, acertar, então eu vou fazer uma reunião com a Lori mesmo, que é essa que a gente estava comentando, estratégica, e como que a gente pode trabalhar melhor juntos, esse é o objetivo principal. Mas também compreender, tá, Andy, porque eles reestruturaram todo o site, de verdade, em termos de conteúdo, e daí eles colocaram assim, o que realmente faz uma pessoa... Tá muito melhor. Muito melhor. Tá muito melhor, eles fizeram gráfico, tá bem melhor. Inclusive deu um direcionamento de possibilidade de layout interessante. Embora eu acho que isso que você está falando sobre a cultura do Brasil tem uma cultura diferente para a educação. Então, assim, criar uma identidade um pouco mais para a nossa pegada cultural vai se comunicar melhor com o público, mas tem essa questão de ver o quanto a gente pode modificar, porque também não pode perder a essência de se ligar à identidade principal. E os americanos têm uma tendência a serem mais minimalistas. Eles são super objetivos, normalmente é muito clean, é muito claro, e não tem muita cor, não tem muita... E o Brasil já é um negócio mais... Tem mais informação, tem mais elementos, então tem que ver um limiar, assim. Acho que a conversa com a... Lori vai ser... A Lori vai ser importante para ver o limite de onde se pode ir. Isso, e eu acho que ela deve ter pesquisa. Então, assim, quem são as pessoas que têm buscado para fazer o ProSocial Facilitators Training da rede mundial, né? E tentar pegar, claro que a gente sabe que o perfil rede mundial, rede Brasil é completamente distinta, mas disso a gente também sabe o perfil de pessoas que já fizeram e implantaram, inclusive para pegar depoimento e ter coisas para trazer para as lives, assim vai. Qual é o perfil das pessoas que procuram isso, né, internacionalmente? Então, vamos ver tudo que ela tiver de pesquisa e quais são as dores, eu coloquei PENS, quais são as dores que o ProSocial está curando já nesse momento de acordo com os participantes. Então, assim, eles poderem ter um pouco mais de feedback trazendo, porque a comunicação deles realmente deve ter sido reestruturada com base em algo, porque foi feita uma alteração e está mais claro, tá? Aí, como que a gente está pensando em compartilhar esse conhecimento? Então, um deles é o ProSocial Facilitators Training. Eu acredito que hoje em tradução tem em torno de 90% do material fechado, mas a gente ainda tem algumas particularidades que são todos os links que são suporte, né? Artigo, site, assessment, tudo aquilo que não faz parte do conteúdo em Word e PPT, digamos assim.
E é claro que o livro ainda não está traduzido, e agora, com o Wilson, estava tudo certo, ele falou que ele ia subsidiar isso, eu falei, beleza, esse é pepino de vocês, porque, pô, a gente está fazendo todo o processo, faz a tradução do material, né? Aí quando eu falei com o Paul falou, não, Michelle, preciso da tua ajuda, tem particularidades do país que eu não estou entendendo, a gente está passando por um sufoco no Japão. Porque as perguntas da publisher como qualquer publisher, né, gente? A editora vai perguntar o quê? Vai perguntar quanto que você vai fazer de tirada e qual a expectativa e a possibilidade de venda. Só que, tanto no Japão quanto aqui, está sendo feito tudo do zero. No Japão, de outro estilo, né? E a gente está vendo como que a gente faz essas trocas e compartilhamentos. Mas eles estão tendo uma dificuldade enorme. A editora deles parece que não tem publisher vinculado no Japão, então estão umas coisas diferentes. Aqui é um pouquinho melhor ou pior, não sei. Aqui tem uma publisher alinhada, só que é uma como que diz? Autoajuda. E eu falei para eles que eu queria muito que esse livro tivesse tipo na Voa, onde estão todos os projetos agora de teoria U, o nosso próprio livro, né? E que para a gente colocar um livro desse em um lugar que está vindo, launching pela primeira vez, uma editora de autoajuda, tipo, você mata com todo o esforço que a gente está fazendo. Então eu ainda estou com este desafio, ainda inosado, e daí eu preciso mesmo de ajuda depois com o tempo, aí vai ser legal falar com o Virgílio, não sei se é essa a pegada dele, mas assim, as demandas múltiplas que existem de dificuldades de compreensão mesmo, né, do que é possível. E daí as propostas novas, pode falar. Você quer falar, Andy ou Cacá? Eu ia comentar aqui dentro... Desculpa, pode falar. Não, imagina, eu queria ver qual era a sua editora desse aqui, Bambual também tá fazendo um trabalho bem parecido com o da Voa, achei legal, só de referência. Assim, eu gosto da Voa, acho que tem a ver com o que você falou, mas, né, tá aí mais uma possibilidade. Uhum. O que eu ia comentar aqui na estruturação que a gente fez de marca e branding do Virgílio, não tinha muito essa vertente dele, mas eu acho que, de qualquer forma, é algo que é possível, se ele se engajar com a causa, que eu acho que tem muito a ver com o que ele se propõe a fazer, acho que tem um lugar de estudo e aprimoramento que ele pode se interessar, acho que vale a conversa de qualquer forma. Ai, show. Não, a conversa com ele é super, porque esse é um detalhe de milhares de outros, né, gente? Muitos outros. A gente também está com as questões do Collab Happiness, né? Que está pegando agora com a questão da Vale, precisa tomar muito cuidado com as coisas, então... Muita coisa boa acontecendo e agora pedindo ajuda. Tudo processo de cura. Como eu curei com o site, eu curei agora com algumas organizações, eu vou curar com um advogado, entendeu? Porque ele faz mentoria para líderes e gestores com relação a essa parte também, então acho que talvez seja por aí. Pode, super. Que é mais ou menos que a gente está falando também de mentoria de comunicação, vai ser bem legal. E daí, o que são essas novas propostas que a gente tem feito, né? Um deles é uma ideia que a própria Paula trouxe, que é o ProSocial for Business mesmo. E daí, esse a gente está pensando em fazer um desenho de uma proposta de triangulação, que ela conversa bastante, que seria assim, você vende, na verdade, a triangulação da jornada em que, para você implantar com os seus próprios colaboradores um projeto de impacto social ao redor da sua empresa, ou na sua empresa, né? Porque do jeito que agora está com esse trauma, questões psicológicas, etc. e tal, você colabora trabalhando como meio a ferramenta, o conteúdo e a metodologia do ProSocial, mas a gente tem que ter um outro tripé que seria ou uma organização não governamental e ou comunidade. Mas a ideia é que a gente venda isso como um pocket, né? Você vai fazer e para melhor você fazer. Você aprende a lidar com o ProSocial e você já melhora suas condições e competências para poder realizar o impacto que você busca através dos seus próprios colaboradores ao redor da sua empresa, tá? Ou as empresas e organizações que você sabe que têm alinhamento com o seu negócio. Então, esse aqui é um. Aí eu perguntei para eles se hoje organizações, eles contratam o ProSocial como capacitação, ou se hoje eles só têm a questão da utilização do ProSocial como já uma formatação de meio para a solução de algum desenvolvimento ou de algum aspecto específico. Então, por exemplo, que nem a Cacá falou, no círculo de hospitalidade precisava trabalhar, sei lá, primeiro confiança, para depois não sei o quê. E nisso inclui o ProSocial, sabe? Ou se eles têm também. Então, isso é uma coisa que eu conversei com o Paul, e ele falou que, assim, eles têm algumas organizações que já estão, assim, principalmente na área de educação, porque é onde eles tiveram uma velocidade grande de investimento. E daí teve uma publicação estratosférica, e eles estão conseguindo ter um fortalecimento de comunidade gigante, que eles estão criando já milhares de outros conteúdos para potencializar o ProSocial na área de educação, tanto na Austrália que nos Estados Unidos e milhares de outros lugares, Singapura, né?
Por isso, tanto do florescimento da educação, eu acho que isso é uma pegada grande que a gente tem que trazer para o Brasil, que também é uma balada que a gente acredita, né? Que se for para a gente querer fazer uma coisa mais sustentável a médio e longo prazo, a educação é o core ali. E daí, dentro desse processo, eles estão criando esse ano, daí para a Cacá também saber da formação, tem uma formação, um módulo novo, que eu acho que é com base nesse, das conversas que a gente teve com eles, de criar algo mais prático. Então, provavelmente, já comece com business case, você traz com business, e a gente vai ter um espaço aberto para cocriação, isso foi aberto também para a gente poder definir, tendo esses nossos 2 cases, se a gente consegue ter 2 consultores, 2 facilitadores para estar junto com esse processo de cocriação mundial, e nisso vai criar uma nova modelagem. E daí, provavelmente, a partir desse projeto, mesmo você estando em vários lugares diferentes do planeta, ter uma organização comum, fazer a aplicação toda online e trabalhar todos os outros aspectos relacionados à metodologia em paralelo. Então, por exemplo, eles querem criar um módulo adicional de flexibilidade psicológica ou psicologia comportamental, um módulo adicional sobre técnicas e ferramentais de facilitação, a parte toda de conteúdo prévio de fundamentos, a parte de uma modelagem diferenciada só com a base de fundamentação e conceito de pesquisa histórica, sabe? Para você saber o assessment, o que você precisa fazer, pesquisa, etc. e tal, com possibilidades de publicações em jornais acadêmicos pelo planeta, tá? Esse é um. E é claro, para o Social for Government, mas isso é Future Plans, porque a gente acredita que uma forma de trabalhar e potencializar o florescimento humano é trabalhar isso no nível de hierarquia governamental, e a gente está vendo no nosso país mais do que nunca o que a falta ou a ignorância de um líder governamental impacta, tanto aqui quanto em tudo. Fale, Cacá. Ai, meu microfone estava aberto, desculpa. Pensei alto, desculpa. Aí, colocando para vocês rápido, né, do porquê do NGO, da Círculo de Hospitalidade, que é a organização que a Cacá tá, o Social Impact Business, que a gente está falando da Badu, como pensar numa estruturação diferenciada aqui na situação de implantação e potencializando um negócio, né, da ONG vai ser mais uma organização, tudo mais, alinhamento, catalisação. E é claro que os próximos steps, a gente se conectar com esse professor de pesquisa e ver como que a gente faz esse aspecto de assistência mesmo, como que a gente mede, etc. e tal. Aí, um anterior é o que eu falei, né, Cacá, eu acho que a gente tem... Ai, meu Deus, tem pouquíssimos minutos, mas é o que a gente falou do How to Engage for Social Facilitators Community. Esse ele falou que é um desafio, não é só do Brasil, é de muitos lugares, porque o desafio e o objetivo, geralmente, que se entra no projeto é interesse individual, não é interesse coletivo. E muitas pessoas acabam não se determinando estar, né, numa troca, porque daí você utiliza como ferramental suporte. Aí falei para ele que a gente está pensando em traduzir, em fazer parte do study group, que teve a parte de tradução, mas que não era efetiva, porque, querendo ou não, tradução, cada um ficava no seu espaço e não tinha momento de troca, né? A gente acabou tendo um delay ali na parte de sustentação do campo por N razões, mas expliquei para ele que a situação do Brasil realmente nos últimos 2 meses foi super delicada, está sendo, né? Mas acho que a vinda dessa última onda gigantesca de tudo, do lockdown foi pior, porque a gente já está num processo de 1 ano nessa situação e muita gente não está conseguindo gerar a resiliência necessária para suportar, né? Porque é fome, é tudo. E daí falei para ele que I believe we're missing something here, né? A gente está ainda precisando conversar, que eu acho que é muito do que a Cacá quer trazer. E só para finalizar, daí como implementar, a gente fechou mesmo com o Robert, a gente vai começar a ver uma agenda com ele de mentorship para o Collab Soul na estruturação maior do negócio, em ecossistema, trazendo essa colaboração, como que a gente pode realmente pilotar, pensando nessa estruturação de descentralização, né, no processo que a gente não precisa estar no centro em muitos aspectos, como que a gente pode estar trazendo isso como coerência, que a gente não gosta de falar sobre, capacitar sobre, e tudo é sobre e falado, a gente quer implantar e quer executar e quer fazer, e daí a gente pode estar sendo mais integrado dentro desse sentido, tá? Ufa, falei correndo e tô vendo que o tempo está estourado, a gente tem 4 minutos, mas queria ver com vocês como que tá para vocês essa fala, né? Como que foi a escuta desse conteúdo todo e se tem algo que vocês gostariam de trazer também, que seja necessário nesse primeiro momento. Posso começar? Desculpa, Cacá, você abriu, quer ir? Já ouvi.
Eu acho que as coisas estão estruturadas. Acho que eu não, é a primeira vez que eu... A Carla participou mais do Pro Social do que eu, quando estava acontecendo. Mas eu vejo que é a primeira vez que eu escuto falar de tanta estrutura. Então, eu acho que eu já estou vendo a questão azul aí. E então, vamos entendendo que o azul é importante, porque ele dá uma base boa para conseguir subir. Então, eu acho que toda essa estrutura que vai começar a vir vai ser importante, porque vai dar mais credibilidade. Então, sim, de tudo que você falou, o que eu estou vendo é isso. Eu acho que fica mais robusto e traz mais segurança também. Então, achei muito, muito bacana como é que tá indo. Para mim, o que está pegando é resgatar a comunidade ali. Até acho um pouco frio, um pouco eu sentindo as pessoas um pouco indiferentes. Não, não tem interesse. Se for para isso, eu não quero. Não, eu estou aqui fazendo meus negócios. Eu já. Então, eu já tinha sentido isso, acho que desde o começo, já era um comportamento que estava acontecendo, e eu acho que bem como tu falou. Ai, eu não sei o que aconteceu, enfim. E aí eu agora tô trazendo um sentimento de um pouco de preguiça de ter que ficar pegando pessoas na mão, assim, eu acho que a gente é adulto, eu acho que a gente tem que saber onde a gente quer estar, eu acho que o tempo é um recurso muito escasso para a gente ter que ficar forçando ali um encontro para fortalecer o quê, para mostrar não sei o quê, para não sei o quê. Então, o que que eu penso, assim, quem tá afim tem espaço para isso. Então, se semanal não é possível, o que é possível? O que eu vejo, assim, tem uma barreira e deu. Não pense em estratégias, não pense em possibilidades. Se for isso, eu não quero, mas o que é importante para você faz. Então, não sou eu que vou dizer o que vai ser da comunidade. E aí, o meu convite foi, vamos fazer um ProSocial para nós. Vamos entender o que é importante aqui, mas pelo que eu entendi, vai vir só Paula e Clau. Talvez o horário, sim, possa ser um empecilho, mas como eu falei, até sugeri fazer algum dia à noite, assim, mas uma pessoa só falou que vinha e era a pessoa que nunca participou de nada, então eu não sei se de fato aquilo ali vai acontecer, e eu tô com um tempo escasso, assim, de colocar aqui, então aqui, né? Aí eu fico pensando, meu Deus, o que a gente ainda precisa fazer? Então, eu vou esperar agora 10 horas, vou reunir com quem vier, né? Sempre vou fazer o convite aberto. Talvez não sejam encontros semanais, mas que sejam quinzenais, que também não pesem aqui tanto para mim, mas dessa intenção, tipo, o espaço está aberto. Nós vamos estudar, como se fosse um grupo de estudos. Eu acho que um grupo de estudos seria uma coisa muito legal, de retomar os materiais, de ver o que já foi feito, de ver onde está a dúvida. Eu tenho aplicado por aí, né, além do ciclo de hospitalidade, eu já fiz no LC Sul. Eu vou fazer na reunião agora à tarde, de reunião de pais, que me colocaram lá de presidenta, Deus, comissão de pais. Aí eu falei, eles estavam lá, isso, aquilo, não sabia isso. Eu falei, gente, só um pouquinho. Peguei, mandei para eles o ProSocial, e perguntei para eles se eles gostariam de viver essa experiência, porque eu já tinha aplicado, porque tinha trazido bons resultados, eles ficaram super animados. Então, para mim, eu estou experimentando, eu estou usando, eu acho que isso é uma característica minha, eu não engaveto conhecimento, eu coloco para rodar, eu misturo, eu hackeio, e eu estou me beneficiando com isso. Então, as pessoas, elas fazem as escolhas dela, eu acho que quem está afim, a gente está oferecendo o braço, a comunidade, ela não significa a gente estar se encontrando exatamente ali, se joga que aqui tem rede, o grupo está formado, e a gente vai achar juntas a forma de a gente fazer a manutenção disso. Então, não é a Cacá que vai dizer, né? A Mimi trouxe esse convite de liderar, mas eu não acho que é uma liderança que a gente conhece, essa liderança de puxar, de organizar, de fazer pensar. Mas não quero ter esse peso de fazer a comunidade dar certo. Eu acho que é muito mais de criar um espaço para a gente refletir e pensar o que a gente quer enquanto comunidade. E vai ter isso, né, gente? A gente pensa, às vezes, em formação em grupos de turmas de 20, que às vezes 5 se engajam. Nos trabalhos de organização, de treinamento, de 16% só as pessoas realmente conseguem colocar em prática o que elas aprendem. Imagina, 16%. Então, eu acho que também tem uma seleção natural, assim mesmo, assim, sabe? Então,
vamos usar os recursos que temos com as pessoas que estão interessadas e talvez assim, aos poucos, a gente também vá incentivando fazer com que as pessoas venham por si. Porque eu não tenho vocação e nem saco. Tá gravado isso daí, em Rede Globo. Para isso, porque eu acho que comunidade é autorresponsabilidade. Comunidade é um exercício de não achar que alguém vai vir e vai trazer a coisinha que a pessoa quer. Então, se você não está feliz, você traz as suas, ainda mais as sociocratas de plantão, né? Então, vamos transformar tensões em projetos e a gente efetivamente colocar a mão na massa. Eu tô afim. E se tiver uma pessoa comigo, eu tô fazendo. Se não tiver ninguém, eu tô colada aqui em vocês, eu tô fazendo. Então, acho que é um pouco isso, assim, a gente também está sendo vanguardista, a gente está abrindo mato aí com facão na mão, esse é o preço, às vezes, da gente iniciar coisas. Então, só trazendo isso, assim, a gente vai fazer com que dá, que tema também não vou ficar lá, pegar na mãozinha. E eu acho que também tem um tempo das coisas, assim, nem todo mundo ali é facilitador, sabe? Tipo, às vezes a pessoa, tipo a Clau não é facilitadora, mas eu tô no esquema com a Clau, por exemplo, ela é my English teacher now. Só que ela não manja de facilitar, mas ela quer levar o ProSocial lá para o personal. Então, o que eu vou apoiar ela? Eu vou facilitar um ProSocial para a equipe dela, e ela vai entender, ela vai me apoiar com o inglês, então eu vou trazer para ela o que ela não tem, ela vai me trazer o que eu posso, né? E aí, daqui a pouco, a Cláudia também quer se tornar uma facilitadora, eu vou apoiar ela no processo de facilitação, que não é uma fortaleza dela, ela é insegura, blá, blá. Então, eu ajudo com o que eu posso, eu acho que isso é muito colaboração, e alguém me ajuda com o que tem. Então, são pequenas coisas que daqui a pouco a gente vai plantando sementes, daqui a pouco, então, tá rolando o ProSocial lá no personal, daqui a pouco tá rolando em negócios, e ela também tem vontade de implantar isso nos negócios dela, como eu também quero trazer uma formação, inclusive quero perguntar para mim, não é uma formação, vou fazer uma jornada caórdica agora, e eu quero trazer o ProSocial também como um diferencial, porque, gente, a gente somos em 6 pessoas, sei lá, 7 no Brasil que tem isso, eu também estou num processo de me apropriar de tudo que Pô, foi duro para mim fazer um negócio em outra língua e ver que eu realmente não era tão... Mas o que eu fiz? Eu me engatei na comunidade brasileira, sabe? Então, a comunidade foi algo que me... Vai lá, deixa eu só falar, Cacá, que eu acho que a Andy Também tem que precisa sair. Andy, sai. a gente tem que sair por comunidade. A gente também Eu tem que... tive uma mensagem, mas é que eu tô atrasada para uma facilitação que a minha agenda tá desde as 6, uma colada na outra, eu tô meio sem Ai, espaço. linda, mas gratidão. Beijinho. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Géli. Vamos lá, então. Deixa eu passar Vamos essa. lá.